dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes, internautas, a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do Panorama 95, falando sobre envelhecimento e saúde, né, na pessoa idosa. Distúrbios do sono na pessoa idosa, o nosso tema de hoje. Existe uma diferença, por exemplo, do distúrbio para a insônia? Como é que a gente consegue diferenciar? Boa pergunta, Marcos. Os distúrbios do sono, eles são as alterações que acontecem, alterações não normais, assim vamos dizer, alterações patológicas no sono das pessoas idosas, né? Distúrbio do sono no idoso, no caso. A insônia é um tipo de distúrbio do sono. A insônia é aquela falta de iniciar o sono, aquela dificuldade para iniciar, ou aquela dificuldade de manter, aquelas pessoas que acordam no meio da noite, aquela dificuldade de ter uma quantidade de horas de sono, ela acorda com menos tempo de sono, sem ter reparado bem o sono, um sono não restaurador. Então, a insônia, ela é um tipo de distúrbio do sono, que existem outros, né? Existem o transtorno do sono REM, aquelas pessoas que à noite ficam conversando, tendo movimentos bruscos, pesadelos, elas conversam praticamente dormindo. Isso é um transtorno do sono também. Tem um distúrbio do sono que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que é as pessoas que têm uma inquietação nas pernas, que elas têm que movimentarem quando elas entram em período de repouso. Elas param de se movimentar, então elas deitam para dormir e ficam com as pernas mexendo, ficam tendo que mexer as pernas, e isso atrapalha muito a qualidade do sono. E tem o transtorno de fase, né, que é aquela pessoa que dorme cedo, que é uma característica do idoso, dorme cedo e acorda cedo. Então, a insônia não é a mesma coisa, de distúrbios do sono, ela é um tipo de distúrbio do sono. A gente tem vários outros tipos de distúrbio do sono, e cada um com um tratamento diferente. Eu esqueci de falar da apneia do sono, né? Da síndrome da apneia do sono, que é aquelas pessoas que roncam e param de respirar à noite. A gente escuta muitos relatos de pessoas que dizem que não dormem tão bem quanto gostariam, principalmente com relação aos idosos. Tem a ver também com a questão da idade? Ou seja, na medida que você vai envelhecendo, você vai também perdendo um pouco a qualidade do seu sono ou não? Sim, é uma característica do sono do idoso. A qualidade do sono da pessoa idosa, ela é pior, né? Porque ela tem algumas características próprias do envelhecimento. Tem um sono mais fragmentado, que é isso. Ela não aprofunda tanto uma fase do sono que a gente chama de sono REM. Ela é encurtada, que é a fase que a gente mais relaxa, a fase que é a fase mais profunda assim, do sono. Então ele não aprofunda e não fica em tempo mais profundo suficiente para reparar também. Então ele é mais fragmentado, ele tem mais despertares noturnos. Ele acorda, assim vamos dizer, ele desperta mais vezes, então um sono mais fragmentado. Além disso, ele tem uma dificuldade de iniciar, ele tem uma latência maior do sono, e ele tem uma quantidade, em geral, menor de sono. Então, um sono mais maneiro, é um sono que é menor o tempo de sono. Eles geralmente dormem cedo e acordam cedo. Então, isso pode ser confundido muitas vezes com insônia, essa característica normal do envelhecimento, com má qualidade, um sono mais curto, mais fragmentado, mais maneiro. E, além disso, o idoso ele tem doenças associadas que podem atrapalhar o sono. Uma delas, que a gente sempre está falando por aqui, é dor, né? Não é uma doença, mas é um sintoma. Dor atrapalha muito o sono, né? E, entre outros, estresse, depressão, doenças no pulmão, doenças no coração, elas atrapalham também o sono. O sono ele pode ser atrapalhado e pode atrapalhar também essas doenças. Ele pode ser consequência, ele pode dar como consequência piora em doenças de base. Meu pai dorme cedo e acorda 2 horas da manhã. Isso é normal? Precisa de remédios? É uma das maiores queixas, né, das pessoas que geralmente levam o pai, a mãe, o avô ou a avó confundir que o pai está dormindo pouco, está dormindo com má qualidade. Os idosos eles vêm de uma época que dormiam mais cedo, em virtude da complexidade de distratores que a gente tem hoje, internet, televisão,
A gente dorme mais tarde, essa geração agora dorme mais tarde. Eles vêm de uma geração que dormiam mais cedo, né? Então eles tendem a dormir mais cedo. Então o que é que acontece? Se eles dormem mais cedo, eles vão acordar mais cedo. Às vezes eles dormem de 6 horas, de 7 horas, e a quantidade de sono, como eu falei anteriormente, é menor, então eles tendem a acordar mais cedo, 1 hora, 2 horas da manhã. Isso é um transtorno de fase que a gente diz, não é uma coisa que necessite de remédio, não. O que se faz nesses casos, Marco, é arrastar o sono, aumentando aos pouquinhos a hora dele dormir. Não é se ele dorme de 7, de uma hora para outra vai dormir de 10, não. Toda semana vai aumentando meia hora no sono e aí ele vai se adaptando a dormir mais tarde, tentando deixar ele acordado até mais tarde, e aí vai dormir, vai acordar teoricamente mais tarde. A grande maioria das insônias, elas não precisam de medicamento, elas precisam de tratamento não medicamentoso, com higiene do sono, com essa forma de arrastar o sono, com às vezes medidas comportamentais de evitar bebidas estimulantes à noite, evitar ficar na cama descansando, esperando, assistindo TV, evitar assim que acordar, ficar na cama mais um pouco. Isso atrapalha muito o sono. As pessoas sempre pensam que tratar distúrbio do sono é com medicamento, mas principalmente a insônia, o impacto das mudanças comportamentais e de estilo de vida, pensando numa higiene do sono, tem um impacto muito maior do que mesmo um medicamento. O problema é que as pessoas às vezes querem uma coisa mais fácil e findam prejudicando outras áreas, né? Para quem está em casa nos ouvindo com relação aos idosos que tenham, por exemplo, uma noite de sono ruim, ele pode compensar durante o dia ou não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. Pelo contrário, inclusive se ele for compensar durante o dia, Marcos, ele incorre no erro de, na outra noite, ele dormir mais tarde de novo, né? Então essa história da gente compensar uma noite de sono não existe. Ele, inclusive, vai alterar. A gente tem um ciclo de estar acordado e estar dormindo, que é o ciclo sono-vigília, que esse ciclo ele regula várias funções no organismo, inclusive produção de hormônio, né? A gente depende dessa manutenção do ciclo sono-vigília. Se esse ciclo sono-vigília é alterado, todas essas reações, assim, vamos dizer, que dependem da qualidade e desse ciclo, são alteradas. Então, muitas funções no organismo podem ser prejudicadas. Então, o ideal é ter uma rotina estabelecida de sono, não ficar perdendo sono e tentando compensar no outro dia. Isso é muito prejudicial, não só fazer isso, mas perder uma noite de sono. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Belísio, eu de uns tempos desse pra cá, de um ano desse pra cá, eu venho dormindo 9 horas no máximo, sabe? Quando é 2 horas da manhã, eu não durmo mais não. Fica até o dia amanhecer acordado. Eles vêm de um ano desse pra cá, tem 55 anos. Eles vêm de quê? Porque dizem que comer muito para dormir, a pessoa não tem um sono bom não, né? É verdade, né? E eu queria saber, né? O ideal é dormir 7, 8 horas numa noite. Um abraço aqui de Junho de Assis, flamenguista. Valeu, doutor Beleza. Valeu, Marcos, flamenguista. E aí, flamenguista Júnior de Assis, e aí? Bem, mandar um abraço, agradecer a pergunta aí. O sono de cada um é bem individual, Marcos. Tem gente que dorme essa quantidade de horas e não tem problema de sono. Teria que ver se ele acorda bem, se ele tem um sono reparador, acorda com as energias recarregadas, e aí, se não, a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Ele tem uma insônia do tipo que a gente chama terminal. É o final do sono dele que está atrapalhado. Então, o que é que está acontecendo que ele não está dormindo? Ele falou uma coisa que
Eu não sei se acontece com ele, mas ele diz que comer muito atrapalha. Não só comer muito, mas dormir com fome também. Tem que comer, tem que se alimentar, fazer uma refeição leve, né? Outras coisas atrapalham, né? Atividade física intensa à noite, bebidas estimulantes atrapalham o sono. Doenças como depressão, ansiedade, vai dormir preocupado, também atrapalham o sono. Dor atrapalha o sono, doença no coração, enfim. Teria que ver, primeiro, ele dorme e acorda com o sono restaurado, sem sono no outro dia. No outro dia ele tem muito cochilo, tem muito sono, acorda cansado. Ele acha que necessitaria de mais horas de dormir? Sim. Se sim, aí a gente vai ter que tratar essa insônia terminal, como eu falei anteriormente, não necessariamente com medicamentos. Inicialmente a gente procuraria tentar mudar algumas coisas que estivessem erradas nessa rotina de sono dele e orientar medidas comportamentais que favoreciam uma boa noite de sono. Então, para o nosso amigo Júnior aí, flamenguista, observe se esse sono é suficiente para dormir e saiba que tem pessoas, o sono ele é muito individual. A gente fala assim, 8 horas, 7 horas, isso é em média. No idoso é até menos, mas ele tem 50 anos. Até menos, 6 horas, por exemplo. Mas isso não é uma regra. Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Doutor Belídio, eu gostaria de saber, porque eu tenho muita perca de sono. Eu não sei o que é dormir uma noite toda. Então, eu queria saber o que é que eu faço. Faz muitos anos que eu não sei o que é dormir uma noite toda. E aí, doutor Belício? Tratar esse distúrbio do sono, problema de sono, perda de sono, fica vago. Para a gente teria que caracterizar melhor. É o que? É uma dificuldade de iniciar, é uma dificuldade de manter o sono, acorda muitas vezes à noite, ou é como a pergunta anterior, que é uma dificuldade de terminar o sono. É um sono com pesadelo, é um sono com aqueles movimentos anormais das pernas, assim, pernas inquietas. Então teria que caracterizar. Uma das coisas que a gente faz geralmente, Marcos, é entregar um diário do sono. A pessoa vai anotando ali a hora que ela dormiu, a hora que ela acordou e o que é que estava fazendo mais ou menos naquela hora. E aí consegue identificar algumas coisas. Mas como é uma perca de sono, é uma queixa muito vaga, eu acho que se enquadra no título do programa. Tudo isso que a gente está falando vai se adaptar a essa pergunta da paciente. Tem perca de sono, tudo que a gente está falando aqui, pode ser tudo que a gente está falando aqui. Doutor Belício, minha mãe reclama muito de barulho nos ouvidos, tipo cigarras. O que é que vem a ser isso? É o famoso zumbido, né? Zumbido é uma queixa frequente na terceira idade, que ela tem diversas etiologias, ela tem diversas causas, né? O zumbido, inclusive, é uma queixa que a gente tem que detalhar muito mais refinadamente, porque ela pode ter várias causas ao mesmo tempo e consequentemente o tratamento ele atua em várias modalidades. Então, zumbido, chiado, cigarra no ouvido é muito comum na terceira idade. Pode ser desde causas vasculares, por exemplo, de doença cardiovascular, passando por doenças no próprio aparelho auditivo, desde um roilhão de cerume até uma doença no aparelho auditivo. E pode ser também, Marcos, idiopática, a gente não conseguir identificar a causa e mesmo assim tem tratamento. Tem desde tratamento medicamentoso, não medicamentoso, até tratamento fonoaudiológico, né, com aparelhos auditivos. Então, zumbido é uma queixa frequente e tem que ser examinada com mais cautela. Às vezes dá muito trabalho para a gente identificar o que é que está causando. Às vezes é 2, 3, 4 coisas que tá gerando ao zumbido, essa zoadinha no ouvido, que atrapalha a qualidade de vida dos pacientes, inclusive atrapalha o sono também. E como tem várias etiologias, Marcos,
a gente tem que detalhar melhor, mas passa por isso, né? Doenças vasculares, doenças no próprio ouvido, até doenças psiquiátricas, né? Como ansiedade, depressão pode causar também zumbido. Não é a causa mais comum, mas existe também. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, doutor Belise. Doutor Belise, eu queria saber assim, porque não é sempre, mas tem noite que eu me acordo 3, 4 vezes, assim, com aceleração, com falta de ar, assustada, sabe? Como se tivesse acontecendo alguma coisa. Eu pensando assim que vou morrer. O que poderia ser isso? E doutor Belise? Um sono entrecortado com sensação iminente de morte, desconforto. A gente tende a pensar em duas causas, né? Ou mesmo uma insônia intermediária ou um transtorno do sono REM. O que é isso? É aquelas pessoas que não conseguem aprofundar direito o sono, tem um transtorno exatamente na fase mais profunda do sono e elas cursam exatamente com isso. Umas vocalizam, ficam falando, sonhando acordado, assim vamos dizer. Outras ficam movimentando, às vezes até agride o parceiro ali na cama, e outras podem acontecer como a nossa amiga. Não estou dizendo que mas pode ser essa causa de transtorno do sono REM. Também pode ser um transtorno que não tem relação, não é um distúrbio do sono, mas pode ser uma causa de má qualidade de sono, que é o transtorno de ansiedade. Se isso não fosse durante o sono, a gente classificaria como ataques de pânico, né? Ela acorda com a sensação iminente de morte, de coração acelerado, mas como acontece durante o sono, a gente não pode dizer que é ansiedade assim logo de cara. Então, as principais hipóteses são essas. Existem outras também, como doença do refluxo. As pessoas acordam muita noite engasgado e aí tem que com a sensação de sufocamento. Então, passa por essas, mas a mais frequente, a que está mais parecida assim pelo relato dela, é o transtorno do sono REM ou mesmo uma insônia intermediária. O ouvinte pergunta aqui: qual a posição ideal para o idoso dormir? Marcos, aquela que dá mais conforto, aquela que ele consegue dormir melhor à noite. Existem algumas doenças que atrapalham, por exemplo, tem gente que tem doença no ombro e não pode estar dormindo por cima do ombro, isso é difícil de controlar, né? Na cama ou na rede é onde ele se sentir mais confortável. Logicamente que quem tem doença osteomuscular na coluna, a cama ela é melhor. Se dormir de papo para cima ou papo para baixo, isso não tem assim relato na literatura que favoreça, não. O que tem que dormir numa posição confortável, que a pessoa se sinta acorde com a sensação que dormiu uma boa noite de sono. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belise. Eu queria saber assim, eu tenho 58 anos, meu nome é Zenaide, mas eu tô assim, numa fase que um fastio. Qual é a vitamina que o senhor me recomenda? Esse Polimax, será que é bom? Eu tenho problema da tireoide, eu tomo remédio por T4 de 75 miligramas. Aí eu queria saber, porque eu sinto assim uma falência no meu corpo, um cansaço. O que é que o senhor me diga? Tenha um bom dia e obrigado, viu? Um abraço para você, Zenaide do Belise. Bom dia a nossa amiga Zenaide, agradecer pela pergunta. Na verdade, o efeito de polivitamínicos no sono a gente não tem, assim, não é uma coisa que a gente use para tratar insônia. Polivitamínico ele tem várias outras funções. Mas não é uma medicação que a gente utiliza diretamente para quem tem transtorno do sono. Então, eu acho que só isso não resolve o problema dela. Ok, tem mais pergunta aqui, chegando, bom dia. Doutor Belise, minha mãe tem 79 anos, já levei ela para o senhor passou um suplemento para ela tomar, porque ela não quer comer. Aí já faz 2 meses que ela está tomando o Nutren. Eu queria saber por que ela não melhora, vive chorando com a dor no bucho e não come. Ela disse que as tripas dói, é porque ela não come nada. Queria saber o que é que eu devo fazer. E aí, doutor Belise?
perda de apetite, né, no idoso. Às vezes a gente faz um suplemento para enquanto a gente não melhora a perda de apetite, para o idoso não ficar desnutrido. Ele vai suplementar o que ele deixa de comer, de se alimentar durante o dia. Mas perda de apetite na pessoa idosa tem várias causas, Marcos. Começando pela boca, uma prótese mal ajustada, um dente em má conservação, dor de dente, dá muito isso. Problemas na deglutição, ele se engasga ou ele tem algum problema de dispéptico, a gastrite, dor no estômago. No caso dela, ela falou que tinha dor no intestino. Então, doenças em geral podem dar perda de apetite. Doenças como, inclusive, depressão, doenças como insuficiência cardíaca, como enfisema pulmonar, o próprio câncer dá muita perda de apetite. Então, diversas doenças podem cursar, eu estou falando no idoso, cursar com perda de apetite. Falei de cavidade oral, falei do estômago, déficit cognitivo, por exemplo, demência como Alzheimer, ela pode dar perda de sono. E uma coisa que dá muita perda de sono, perda de apetite, e uma coisa que dá muito perda de apetite no paciente idoso medicamento. Tem alguns medicamentos que eles inibem o apetite, então a gente teria que rever esses medicamentos, examinar a boca dela, se não tem boca seca, se não tem alguma queixa de pouca saliva ou de língua ardendo, ver se não tem alguma doença que possa causar perda de apetite, se não está tomando nenhum medicamento. Os próprios medicamentos para a doença de Alzheimer, às vezes eles inibem um pouco o apetite. E ver se não tem algum distúrbio psiquiátrico, como depressão, que cursa muitas vezes com perda de apetite. Então é multifatorial, tem várias causas. Perder apetite não é só passar um suplemento, não é só passar um estimulante do apetite que a pessoa vai se alimentar, voltar a se alimentar. Tem que ver o que é que está causando a perda de apetite. Não adianta passar um estimulante para uma pessoa que tem um dente doendo, ela não vai se alimentar bem. Não adianta passar um estimulante para uma pessoa que tem uma dor no estômago ou se engasga toda hora. Então tem que ver a causa. Para fechar, quais são as consequências do distúrbio do sono? O sono, ele é responsável por, durante o sono a gente tem várias, eu diria assim, várias ações que favorecem manter-se vivo. Memória é uma delas, a gente sedimenta as memórias durante o sono, e perder sono, quem tem insônia, tem distúrbio do sono, ele vai ter dificuldades logo imediatas. No outro dia a pessoa não consegue memorizar bem as coisas, e a longo prazo também vai ser um forte candidato a ter uma demência, um Alzheimer no futuro. Quem não dorme bem, tem desatenção, no outro dia rendimento cai muito, a pessoa não se concentra no que vai fazer, aumenta a hipertensão. Distúrbios do sono são causa tanto de hipertensão secundária como de piora em quem tem pressão alta já tratada. Pode causar quedas, o próprio tratamento às vezes pode incorrer em consequências, como o tratamento medicamentoso para insônia dá queda no paciente idoso, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC e aumenta a incidência de ansiedade e depressão. São consequências mais diretas e mais a curto prazo. Então, dormir bem evita tudo isso, Marcos. Muito Belise, obrigado pela sua participação, né? Um forte abraço, até terça-feira. Até a próxima terça. Se Deus quiser, com mais 6 pontinhos na tabela, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Geraldinho, que deve estar em casa, né? Deve estar feliz que a gente demitiu o treinador deles. Homenageamos, inclusive, o Palmeiras no último domingo, né? Com um jogo facílimo, né? Foi. O Flamengo não meteu uns 15 porque não quis, né? Era de 20, respeitou o adversário, de 20 para cima, tava bom, era só para tirar o treinador mesmo. Então. Agora você imagina só, rapaz, a gente tá com 45 pontos de diferença pro Botafogo do Rio de Janeiro, né? Pois é. Foi uma comparação. Tem botafoguense no estúdio, né? Um abraço, Marcos. Abraço forte. Abafo casa, né? 7h56, confirmando 7h56, né?